Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje eu quero retomar um assunto que eu já tratei em um vídeo há algum tempo atrás aqui no canal. E eu quero retomar esse assunto em virtude de uma entrevista que eu assisti na semana passada com o Lázaro Ramos. Ele deu uma entrevista no canal UOL para o Leonardo Sakamoto e para outras duas pessoas que eu não me recordo. E eu também não sei nem se a entrevista foi dada na semana passada, tá? Eu assisti na semana passada. E nessa entrevista, o Lázaro Ramos vai falar, entre outras coisas, de como a história vai acabar cobrando os artistas que não se posicionam politicamente, enfim, que não se manifestam, que ficam isentos, né? Então ele vai fazer uma relação entre essa coisa do posicionamento político dos artistas e como a história vai lidar com isso, né, daqui para frente. Mais ou menos isso. E aí, ao assistir essa entrevista, eu lembrei que eu já tratei desse assunto aqui no canal, como eu disse, né, há alguns vídeos atrás, e resolvi retomar porque a entrevista me despertou a necessidade de falar sobre esse assunto sob uma outra perspectiva, que eu não abordei no vídeo passado, né? No vídeo que eu fiz há algum tempo. Porque naquele vídeo eu fiquei muito restrito à questão do artista e da arte, engajada ou não, né? E aí, legal, a gente fez lá aquela nossa reflexão. Mas eu quero trazer uma reflexão hoje sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva um pouco mais ampla, né? Então eu vou repetir a pergunta do vídeo passado e trazer essa nova perspectiva para vocês. A pergunta é: todo artista tem que se posicionar politicamente? Essa foi a pergunta que eu tentei responder no vídeo passado, né? E eu quero ampliar essa pergunta. Então, a partir dessa pergunta eu vou ampliar. Toda pessoa pública tem que se posicionar politicamente? E eu quero que vocês prestem atenção nessa pergunta, porque eu vou fazer uma análise e lá no final eu vou trazer um dado, né? Vou trazer um dado de análise que vai meio que vai necessitar desta pergunta, que a gente lide com essa pergunta para entender o dado que eu vou trazer no final, tá? Bom, a nossa análise vai partir de uma premissa. Toda a ação humana, por mais ordinária que seja, ela é carregada, ela traz consigo conteúdo político. Ah, muita gente vai dizer, não, mas isso é óbvio, não sei o quê, e outras pessoas vão dizer, imagina, que é isso. Por mais óbvio que pareça, tem muita gente que não consegue aceitar isso, não consegue sequer perceber isso, porque a gente tem muito a nossa cultura tem muito essa coisa de conseguir viver a parte do sistema político e tal, porque a gente vê a questão política como uma coisa muito institucionalizada, né? A política institucionalizada. Ah, os partidos políticos, as esferas de governo, tal, e aí eu não me meto nisso porque eu não quero lidar com isso, e aí eu tenho a crença de que, eu estou falando eu não, né? A pessoa tem a crença de que consegue viver sem se envolver politicamente. E aí quando eu coloco a premissa que eu coloquei de que toda ação política, por mais ordinária que seja, toda ação humana, por mais ordinária que seja, tem conteúdo político, é só a gente ver como é que as sociedades humanas se estruturaram historicamente. Então, se a gente pegar a evolução da espécie humana e como ela foi se estruturando em sociedades, nos estados, para chegar nas configurações de sociedades que nós temos hoje em dia, a gente vai ver que toda essa construção, toda essa dinâmica de construção social, ela se dá a partir de relações de poder, né? Então, a espécie humana foi se estruturando em sociedades que tinham como base relações de poder.
E essas relações de poder, sejam elas quais forem, para elas existirem, elas têm que se dar através de algumas possibilidades de atuação, de algumas possibilidades de ação. Quando dois valores se encontram, então quando duas pessoas começam a conversar, o discurso delas, o que elas trazem dentro do discurso delas e das ideias delas, tem algum valor. E aí o encontro desses valores vai estabelecer um conflito, né? Conflito não no sentido de briga, mas um conflito. Esses valores, se eles não forem exatamente iguais, eles precisam arrumar uma forma de conviver, né? E aí, isso é uma relação de poder. Como é que vai se estabelecer isso? Ou uma aniquila a outra pela força, pela imposição, é uma relação de poder, né? Impõe-se um valor sobre o outro, cala-se o outro, mata-se o outro, às vezes literalmente, às vezes simbolicamente, enfim, mas mata-se o outro, tá certo? Para que um valor se sobreponha. Ou se dá através da persuasão, então a pessoa que carrega um determinado valor consegue convencer a pessoa que carrega um outro valor diferente que o valor dela é melhor para ambos. E aí ela consegue persuadir o outro a abandonar o seu valor e passar a seguir o valor dela. E uma terceira possibilidade de ação é o consenso. É o consenso, né? Chega-se a uma harmonia entre esses valores, de forma que cada um dos valores traga uma contribuição para ambos, se transformando um pouquinho, esse se transforma um pouco, esse se transforma outro pouco, tal, e aí chega-se a um acordo para que ambos os valores possam trazer o que eles têm de melhor para ambos. Né? Não estou dizendo que só existem esses três, tá? A gente tem a questão da democracia, que é, entre aspas, a vontade da maioria, enfim, a gente tem várias formas de ação, mas percebam que isso é o estabelecimento de relações de poder. E é através dessas possibilidades de ação que as relações de poder se estabelecem. Então percebam que se a espécie humana evolui historicamente a partir de relações de poder e estrutura todas as suas sociedades a partir de relações de poder, e as relações de poder se estruturam em cima dessas possibilidades de ação, da imposição, da persuasão, do consenso, enfim, da democracia, né? Então, tudo que envolve as relações humanas está carregada de conteúdo político, porque isso é política. A política é justamente essa ação de lidar com o encontro desses valores, com o conflito desses valores, e de que forma você vai trabalhar esses conflitos. As pessoas vão trabalhar esses conflitos, seja através da imposição, seja através da persuasão, do consenso, da democratização, da eleição e tal, enfim. Então, só isso já mostra o quanto a nossa vida cotidiana ela é carregada de conteúdo político. Aí você vai dizer, mas a pessoa que sai para trabalhar de manhã, trabalha o dia inteiro, volta para casa, janta, assiste novela, vai passear com a família no final de semana, ela não está fazendo nenhuma ação política. Tá? Tá sim, porque a gente vive num sistema. E o trabalho que ela exerce, o quanto ela ganha, o salário dela, se ela ganha o suficiente para viver ou não, a relação que ela estabelece com a família, se é uma relação, por exemplo, se é um homem, se a relação que ele estabelece com a esposa é uma relação machista ou não, se uma mulher, se a relação que ela estabelece com o esposo é uma relação de submissão ou não, se é um casal de pessoas do mesmo gênero, tudo isso, a maneira como lida com os filhos, se bate no filho, se não bate no filho, se deixa de castigo, se conversa, se não conversa, se trata de determinados assuntos. Percebam, todas essas ações ordinárias, que fazem parte do nosso cotidiano, elas
vão se estabelecer a partir dessas relações de poder. Ah, então como é que eu vou lidar com meu filho? Como é que eu vou lidar com a minha esposa, com o meu marido, tal? Quer dizer, com o professor, com o meu patrão. Então, percebam que a gente está falando de relações onde esses valores vão se encontrar e de alguma maneira eles vão ter que se entender. Né? E aí a gente já falou da imposição, do consenso, da persuasão, enfim, do poder econômico. Tem uma série de formas. Então isso é para vocês perceberem o quanto qualquer ação humana ela é carregada de conteúdo político. Né? O que faz com que a gente possa, às vezes, se isentar disso e dizer, não, eu não me lido com política, eu não me meto nisso, porque eu não gosto, é porque a gente acha que quando se fala em ação política ou em posicionamento político, esse posicionamento político ele é unívoco. Né? E não é. Né? A gente tem diversos posicionamentos políticos no decorrer da nossa vida e no decorrer das situações que a vida nos coloca. Então, por exemplo, a mesma pessoa que briga com seu filho e que põe seu filho de castigo ou bate no seu filho, impondo um valor sobre o valor do filho, por exemplo, é a mesma pessoa que vai ser submissa ao patrão, porque senão vai perder o emprego. Né? E eu não estou aqui julgando quem faz uma coisa ou outra, tá? A ideia não é botar juízo de valor sobre o posicionamento político de ninguém ainda, tá? Mas é mostrar que os posicionamentos políticos da gente não são unívocos, né? Eles vão se dando a partir das relações que são das inúmeras relações que a gente estabelece, relações políticas que a gente estabelece na nossa vida, tá? Essa é a Greta Latindo. Então vejam, então partindo disso, a gente consegue perceber que toda ação é política. Tá? E o que isso tem a ver com a nossa pergunta? Lázaro Ramos, artista e tudo mais. A resposta à pergunta, toda pessoa pública tem que se posicionar politicamente? Percebam que a pergunta perdeu sentido. Porque se toda a ação humana é carregada de conteúdo político, toda pessoa pública não vai se precisar ou não se posicionar politicamente. Ela vai se posicionar politicamente, querendo ou não, assumindo ou não. E não é só toda pessoa pública, é toda pessoa. Né? Se o conteúdo político é um conteúdo intrínseco a qualquer ação humana, então toda pessoa vai se posicionar politicamente na sua vida o tempo inteiro. Como eu disse, não o mesmo posicionamento político, né? E aí a gente está lidando com as pequenas relações e com as grandes relações. Aí sim. Né? Então eu chegar aqui e anunciar que vou votar no candidato X, Y ou Z, eu dizer, por exemplo, que eu sou anarquista, né? Então eu me posicionar politicamente diante de grandes questões, beleza. Todo mundo vai fazer isso? Não, não é disso que está se falando, tá? Ainda. Eu quero primeiro dizer que todo mundo se posiciona politicamente nas grandes questões ou nas pequenas questões. E aí quando se fala de uma pessoa pública, e aí vai o finalzinho que eu queria que a gente lembrasse da pergunta, a pessoa pública, a pessoa que tem alcance público, seja ele pequeno como o meu aqui no canal, por exemplo, seja grande como o do Lázaro Ramos, que é uma pessoa que tem um número de pessoas que querem escutar o que ele tem a dizer, muito mais, por exemplo, do que pessoas que querem me escutar. Né? Então eu estou pegando esses exemplos para mostrar assim, desde pessoas que têm um pequeno alcance como o meu, né, um espaço pequeno, mas que já é um espaço maior do que de grande parte das pessoas do mundo, né, que tem um espaço até menor do que o meu. Percebam? Então assim, uma pessoa que não tem um canal no YouTube, uma pessoa que não... Né, essa pessoa que trabalha, vive a vida dela e tal, o espaço de ação política dela, ou o espaço de reflexão política dela é menor. Né? Não reflexão no sentido de ela refletir politicamente, mas de projeção política, melhor do que reflexão. O espaço de projeção política dela é menor.
Então, essa pessoa que não tem nenhum canal, que nada, que vai lá, vive a vida dela tranquilo, tal, né, e tal, ela tem um espaço de projeção política menor. Eu tenho um espaço de projeção política um pouco maior, até por conta da minha profissão, né? Da minha atividade de trabalho. Eu escrevo, eu sou escritor, eu sou professor. Então, assim, eu tenho um espaço de atuação, de projeção política um pouco maior. E o Lázaro Ramos, por exemplo, que é um ator super famoso, super conhecido, que tem um espaço de projeção política maior ainda, né? Muito maior. Então, percebam que, assim, todo mundo acaba se posicionando politicamente. E a pessoa pública, que tem um espaço de projeção política muito maior, ao se posicionar politicamente, seja através da omissão, eu não vou falar sobre isso, né? Seja através da divulgação do seu pensamento político ou do seu posicionamento político, ela está realmente atuando politicamente sobre a sociedade. Então esse artista isentão aí que fala, não, eu não falo de política, porque não pode ter, aqui é música, não é política e tal, né? Como a gente já viu aí, ele na verdade está se posicionando politicamente. Né? Então, e aí a gente tem que refletir o seguinte. Primeiro, ele está se posicionando politicamente no sentido de transformar alguma coisa dentro do sistema político, do sistema de relações de poder, ou ele está se posicionando de forma a manter o sistema de relações de poder do jeito que está. E aí eu vou gostar do posicionamento político do artista ou não, se eu quero manter ou transformar as relações de poder que estão estabelecidas do jeito que estão. Então vamos pegar a situação do país agora. Existe um governo, existe quem é contra esse governo e quem é a favor desse governo. Eu sou contra, né? Nunca escondi isso. E existem pessoas que, ao se posicionarem através da omissão, através do não vou dizer nada, ou através da divulgação do seu pensamento político, ela vai se posicionar para manter essas relações de poder do jeito que estão estabelecidas. Então eu vou votar no atual presidente, eu vou fazer campanha para ele, porque eu acho que a coisa tem que ficar do jeito que está. Ou eu vou votar em outro, eu quero que mude, eu quero que... Né? E aí se eu mudar, eu vou mudar para uma coisa nova, eu vou mudar para o ex-presidente, enfim. Então percebam que, mesmo que a pessoa não diga nada, ela está se posicionando politicamente. Se ela é um artista, ela vai se posicionar politicamente através da arte que ela faz, mesmo que não seja o que a gente chama de arte engajada. E aí eu estou voltando lá ao vídeo que eu já citei. Né? Mesmo que não seja uma arte engajada, é uma arte carregada de conteúdo político. Né? Se eu quero falar de flores no momento em que o mundo está cheio de bombas, isso tem reflexo político. E aí não estou dizendo que é ruim ou bom, né? Não estou fazendo juízo de valor, mas tem reflexo político. Se eu quero, como pessoa pública, não falar sobre a situação atual do país, não me posicionar a favor de um nem a favor de outro, dizer que eu cuido da minha vida, isso tem uma consequência política por conta do alcance que eu tenho, né? Volto a dizer, pequeno alcance, grande alcance, enorme alcance, né? Então, quando uma pessoa pública, né, como, por exemplo, como a Anitta, que se manifestou politicamente do ponto de vista institucional, disse que vai votar no Lula, quando uma pessoa pública como, sei lá, o Neymar, não fala absolutamente nada e fica só postando coisas dos parceiros dele e tudo mais, isso traz consequências políticas. Tá? E eu acho que é sobre isso que o Lázaro Ramos quis dizer na entrevista dele. Eu acho que é sobre isso que ele estava falando, de como isso vai afetar a nossa história, porque a história é uma coisa que está sendo feita, né? Nós estamos fazendo história agora. Daqui a 50 anos, 100 anos, quando forem estudar este momento do Brasil, né, as pessoas que estiverem aqui forem estudar esse momento do Brasil, eles vão estudar os que se posicionaram por divulgação e os que se posicionaram por omissão. Né? Então isso tem um peso histórico sobre cada uma das pessoas.
E aí eu acho que a reflexão que o Lázaro Ramos trouxe, que eu acho que é por isso que eu quis retomar esse assunto, é a gente se fazer a pergunta: o que, que eu quero que a história fale sobre mim? Mas não do ponto de vista vaidoso, daquela coisa de que eu quero ficar bem na fita. Não, não. Mas de que lado da história que eu vou estar? Né? Do lado daqueles que mantiveram as relações de poder ou estruturaram as relações de poder na base da imposição, na base da negação do outro, na base da anulação da ideia diferente da sua, da outra, ou a pessoa que lutou para que todos tivessem espaço, para que todos tivessem voz, para que todas as pessoas pudessem ser ouvidas e tivessem condições de falar. Porque, para além de ser ouvidas, as pessoas têm que ter condição de falar, né? Uma pessoa com fome não consegue falar. Não é que não consegue falar porque ela não consegue emitir a voz. Uma pessoa que sente fome, por exemplo, ela não consegue falar porque ela tem que mover toda a sua vida, toda a sua existência, todas as suas energias e todos os seus pensamentos para arrumar uma forma de ter o que comer, para acabar com a fome dela. Então, se ela tiver que fazer isso sozinha, é uma coisa. Se ela tiver que fazer isso num conjunto numa rede solidária de apoios, é uma outra coisa. E se ela tiver que fazer isso tendo o apoio do Estado através de políticas públicas, é uma outra coisa. Então percebam que quando a gente fala como é que eu quero que a história me veja, né, que eu acho que é isso que o Lázaro Ramos quis dizer, é nisso. Quer dizer, nós ajudamos a construir uma sociedade solidária, onde o Estado cumpre o seu papel, onde a ética prevaleça sobre o interesse individual, né? Hoje eu vivi uma situação muito ordinária, para a gente ver como é uma questão política, né? Eu estava indo trocar o óleo do carro, rapidinho, eu estava indo trocar o óleo do carro e tinha 2 filas. E o carro que estava na minha frente para trocar o óleo do carro, para trocar o óleo, ele entrou numa fila. Eu, para não fechar a rua, entrei na fila do lado e fiquei emparelhado com ele, fiquei até um pouco à frente dele. E na hora que foi entrar no edifício onde era feita a troca de óleo, a moça que trabalha lá na empresa falou: o senhor chegou primeiro? Para mim. Eu falei: não, ele chegou primeiro, né? Porque ele tinha chegado primeiro, apesar de eu estar na frente. Aí ela falou: então tá bom. Aí ela foi lá e pediu para o rapaz que estava no outro carro entrar na minha frente. Ele entrou, eu entrei logo em seguida. E aí quando a gente parou o carro, tal, ele veio me agradecer, falou: pô, eu vi que você entrou na minha frente, eu pensei, pô, o cara vai querer passar na minha frente e tal. Eu falei: não, eu entrei só para não fechar a rua, né? Ele falou: não, tudo bem e tal, me agradeceu. Ele falou: pô, legal, sua postura e tal. E assim, porque é isso, é uma questão ética, né? Ele entrou na minha frente, ele chegou na minha frente, não tinha. Então percebam assim, como é que a gente, até isso é uma ação política, como é que nas pequenas ações da vida a gente carrega um conteúdo político. Bom, enfim, eu acho que eu já falei demais, eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa sobre isso. Deixem aí as posições políticas de vocês nos comentários, porque qualquer comentário vai ser um comentário carregado de conteúdo político. Então posicionem-se politicamente aí nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, se já se inscreveram no canal, convidem pessoas a se inscreverem no canal para a gente ampliar o nosso público, tá? Quero lembrar a todas e todos que é até sexta-feira só, o próximo dia 12, que nós estamos recebendo textos para o número 9, para o 9º número da revista Fluxos, tá? Então quem quiser apresentar seus textos para ver a possibilidade de tê-los publicados na revista Fluxos, manda para a gente até o dia 12, nós estamos recebendo através do nosso e-mail, tá? O e-mail também está aí na descrição do vídeo. Vai lá no nosso blog, vê como é que é o chamamento e tudo mais, tá? E mandem os textos que a gente vai ter uma alegria em receber, tá bom? E quem quiser e puder, mais uma vez eu peço para colaborar com a nossa campanha do Apoia-se. Essa colaboração é muito importante para a gente conseguir continuar evoluindo no nosso trabalho, fazer as coisas que a gente quer fazer, colocar em prática todas as ideias que a gente tem.
Tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.